Oi, futuros imigrantes e novos imigrantes que estão chegando nesse canal, sejam todos muito bem-vindos aqui. O assunto de hoje foi muito pedido lá no Instagram e se você não me segue, eu te convido a me seguir, Sami na América, lá no Instagram. Também, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, acione o sininho para receber sempre que eu fizer algum vídeo aqui no YouTube. E curta também o vídeo para que o YouTube possa compartilhar, entregar mais esse vídeo para as pessoas. Vamos lá. Desde o Brasil, eu fiz as minhas pesquisas para os lugares que eu queria morar aqui na Carolina do Norte, né? E lá no começo, a minha ideia era inclusive na região de Charlotte, né? Inclusive na região de Ballantyne, né? No condado ali, Ballantyne, que eram as escolas que eu tinha pesquisado para os meus filhos com excelentes notas, né? Porém, quando chegou mais perto de vir, a gente encontrou uma grande dificuldade de alugar do Brasil, né? Porque todos os lugares pediam 3 olerites, pediam credit score e a gente não tinha, né? Outra coisa, o nosso budget na época era de $2.000 no máximo. Não, até hoje, na verdade. Na época não, até hoje, né? E na época a gente até conseguiu uma casa lá em Ballantyne, né? O dono ia colocar no Airbnb, foi uma indicação de uma amiga. A casa estava toda reformada, maravilhosa, me apaixonei pela casa, tudo. Ele abriu uma exceção pra gente pra ficar por 6 meses, só que ele quis cobrar $4.250, né? Essa bagatela. Lógico que não, né? Não daria pra gente arcar com esse valor, né? Ele meio que abusou ali do valor, porque a gente não tinha credit score, né? Porque a gente sabe que o valor da região não era pela casa, não seria esse valor, né? E aí a gente desistiu, a gente ficou muito desanimado e a gente percebeu que a gente ia ter que dar as caras aqui e direto lá no office, né? Porque senão a gente não ia conseguir. Então o que a gente decidiu? Bom, vamos lá. Vamos tentar procurar uma casa num Airbnb mesmo, né? A gente primeiro foi para Orlando, a gente ficou lá numa casa, a gente alugou, ok? A gente ia alugar 10 a 15 dias alguma casa aqui, um apartamento que fosse, pra gente começar a fazer as nossas buscas, né? Ir até os offices, bater lá, mostrar. Só que quando a gente começou a pesquisar o valor de Airbnb, era muito caro. O valor que a gente ia ficar, assim, a gente quase caiu para trás. Tipo, 10, 15 dias era o valor para pagar um aluguel de um mês, né? E aí a gente falou, nossa... E quando a gente vem com real, né, gente, é muito dolorido, né? Então a gente tem que pensar muito bem. Foi aí que eu tive uma ideia de colocar no grupo, que eu já fazia parte desde 2022. Eu já tinha até conversado com algumas corretoras, já tinha falado até com a corretora que é a dona dessa casa. E aí eu joguei lá, olha, gente, eu tô indo mês que vem e tudo mais. Alguém indica algum Airbnb que seja mais em conta, que vocês gostem, enfim, para me indicar? E aí ela me chamou no particular, no privado, e falou, Samantha, minha casa vai liberar semana que vem. Se você tiver interesse, é uma casa simples e tal, mas se você tiver interesse... Eu falei assim, simples, tá ótimo, me fala, né? Aí ela me mandou pelo Zillow e tal, né? Toda a casa direitinho. E a gente gostou, né? Falou, acho que dá pra iniciar nela, tá tudo ótimo. E aí eu fechei com ela. Fechei com essa corretora. Então, eu acabei não passando pelo processo todo, sabe? Que geralmente o pessoal faz. Eu procurei tanto no Zillow, não fechei pelo Zillow, né? É meio que quase impossível fazer isso do Brasil, assim. Pelo menos a gente encontrou essa dificuldade. Eu só sei que tudo casou direitinho, né? Casou certinho com a nossa ida, essa casa. E aí a gente preferiu no começo fazer um contrato de um mês com ela, né? Pra ver se a gente ia gostar do lugar, da casa, né? E todas as coisas, enfim. Inclusive a gente tinha pensado em ir pra outra cidade, né? Aqui próximo, por conta de um projeto profissional do meu marido. E que acabou não dando certo, enfim, aí a gente falou, bom, tudo tá levando pra gente ficar aqui mesmo, nessa casa, né? Então, no começo a gente não precisou ligar energia, ligar água, tudo, porque ela já tinha feito tudo isso pra gente, porque a gente só ia ficar um mês, né? Então, ela que fez isso. Agora que a gente tá fazendo esse processo, tudo online, tá, gente? Pelo menos com a gente aqui, de passar energia pro nome, agora a gente vai passar água, aqui né, vai passar, acho que, se eu não me engano, meu marido conseguiu passar ontem. E a internet a gente foi muito interessante essa história da internet, porque uma pessoa tava passando na rua,
e tava colocando na minha vizinha, né? Que minha vizinha também mudou 3 semanas antes da gente. E aí o meu marido chamou e falou assim: você é da internet? Então você pode colocar na minha casa? Ele veio no outro dia e colocou aqui, a gente tem internet da Google, né? E foi tudo bem. Tá tudo ótimo, assim, pra gente. Isso de já estar tudo funcionando foi muito bom, porque a gente chegou num domingo à noite, a gente até conseguiu ir ao Walmart no domingo que a gente chegou, e depois a gente descansou, conseguiu, né, descansar e tal, então tava tudo ligado, tudo funcionando, e isso foi muito bom, porque a gente chegou à noite já, né. Aqui nessa casa tem energia solar, isso faz com que a gente economize muito, a gente paga $2.000 de aluguel, né, aqui nessa casa. No primeiro mês foi um pouco mais, por termos combinado inicialmente um mês com ela, depois a gente ia falar se a gente ia ficar ou não, né, logo de início, mas também compensou pra gente, que foi ainda menos do que um Airbnb. A gente precisou dar um mês de depósito, né, de entrada, e também pagamos a taxa dos gatos, tá? Agora, um fato aqui, né, quando nós chegamos aqui no primeiro dia, no domingo, foi meio que um choque pra gente, tá? Por quê? A gente não conhecia nada do lugar, então a gente foi entrando aí na Carolina do Norte, né? Veio pela Carolina do Sul, chegou na Carolina do Norte, a gente acabado de vir de Orlando, né? Um lugar cheio de vida, eu conseguia me comunicar muito bem lá, enfim, com meu inglês tupiniquim, né? A gente lá tava numa casa totalmente equipada, tinha tudo na casa, né? Casa de férias, né? A gente chegou aqui, foi punk, assim, porque a gente não tinha nada na casa. A casa não era uma casa, né? Era só, né? Não era um lar ainda, né? Tava completo, né? A cozinha que vem completa, né? Geralmente nas casas, com máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, secadora, os armários, cozinha completa, né? Só que não tinha, por exemplo, prato, copo, a gente teve que comprar tudo isso, né? Tinha 2 colchões e um sofá nessa casa, quando a gente chegou. E só, né? Então, deu aquele impacto de ver a cidade, porque quando eu cheguei aqui na cidade era mato de um lado, mato do outro, fazenda de um lado, via vaca do outro, assim. Falei, meu Deus, onde eu vim parar, né? Mas de repente você vê um Walmart, de repente você vê um shopping, de repente você vê lojas, comércios e tudo mais, tudo muito misturado, né? Na escola do meu filho, por exemplo, tem uma mini fazenda do lado, assim, ao lado mesmo, encostado. Eu acho muito interessante isso, muito legal, assim. E aos poucos a gente foi descobrindo o lugar aqui, como eu falei, tem um shopping que é um shopping maravilhoso, assim, só com lojas maravilhosas, muito, muito boas. Aqui perto tem o Speedway, não sei se vocês conhecem, sempre tem atrações também. Tem muito lugar aqui para conhecer na região, né? Eu falo, a gente fez tanta coisa nos Estados Unidos desde que a gente chegou aqui. Eu tô aqui há 50 dias, fiz muito mais coisa do que um ano no Brasil, sabe assim? E aí a gente foi se apaixonando pelo lugar, a gente transformou nossa casa num lar, né? Fomos fazendo melhorias na casa, foi ficando gostosa, tudo, né? A gente fez amizade com a nossa vizinha aqui, que virou uma mãe pra gente, né? Assim, tá. Enfim, uma vizinha americana, mas que todo mundo falava, ai, que os americanos são assim, assim, assado. Pode ser raro, de repente, isso que aconteceu com a gente, mas foi no segundo dia, né? Mas aconteceu e a gente se dá super bem. Hoje, nós amamos tanto a casa, sabe? Quanto a cidade aqui onde a gente mora, em Concord, a ponto de até querer escolher a nossa casa definitiva mais pra frente, né? Por aqui, né? Quando for a hora, claro. Outro ponto importante que eu queria trazer também que aconteceu aqui no segundo dia, porque tudo isso pode acontecer, gente, quando vocês alugarem uma casa e às vezes a casa você vai fazer um aluguel por um ano, né? Você não conhece o lugar. Mas olha o que aconteceu. No segundo dia que a gente estava aqui, quando a gente ia dormir, né? A gente ainda estava dormindo lá no colchão, meio precário e tal. Um pouco apreensivos, né? Faz tempo que eu não ia para uma casa de rua. Já morei em casa de rua muito, muito tempo, mas já faz mais de 10 anos que eu não morava em casa de rua. Aqui atrás tem muita árvore, né? Quem me acompanha no Instagram já viu. No último vídeo também mostrei um pouquinho. Enfim, tudo muito escuro, né? Aqui nos Estados Unidos é escuro à noite, né? Meu Deus. E aí, o que aconteceu? Toca um alarme de todos os celulares da casa.
Todos os celulares que a gente trouxe do Brasil, o celular daqui, com o número daqui, todos. Daquele Amber Alert, que nada mais é do que um sistema de alerta precoce, né, para ajudar a encontrar crianças desaparecidas, crianças sequestradas, enfim, assim que acontece, eles já mandam esse alerta, né, e é um escândalo o alarme. E foi assim, sei lá, 10h30 da noite, sabe, 11 horas, a hora que a gente tava indo dormir. E foi um alerta de uma criança sequestrada em Durham, que é uma cidade próxima daqui. E depois a gente foi descobrir, né, que tinha sido a mãe que tinha sequestrado a criança, provavelmente pais separados, não sei muito bem. Mas aquilo gerou um mal-estar tão grande em nós, tão grande, porque todos viram, não tive nem como esconder dos meus filhos, entendeu? A gente estava assustado com o lugar, a rua toda totalmente escura, aquela coisa toda, né? E aí eu olhava assim pra rua, falava, meu Deus, tudo escuro, não conheço uma alma, não conheço meu vizinho daqui, não conheço meu vizinho de lá. Eu falei, onde que eu vim parar? Meu Deus do céu, né? Eu fui dormir assim, super preocupada. Eu fui dormir com meus filhos, né? Dormimos nós 3 lá na cama, porque dormi agarrada com eles, né? E orando muito a Deus para que não acontecesse nada com esse menino que tinha sido sequestrado e tal. A gente sabe que acontece isso em todos os lugares do mundo, né, gente? Mas quando você tem uma notícia ali, aquilo mexe muito com você. E depois foi isso que eu pensei, isso acontece o tempo todo, né? O que a gente tem que fazer é ficar em alerta, lógico, né? Cuidar dos nossos, pra não pirar. Porque senão a gente não faz mais nada, não sai mais de casa. No outro dia eu já tava melhor e tudo mais, sabe? No dia seguinte, a nossa vizinha puxou assunto com a gente, perguntou se a gente ia ficar aqui, ia morar aqui e tal, né? E aí a gente se tornou muito próxima, né? Nós nos tornamos muito próximos a ela. E isso foi uma diferença pra gente querer ficar aqui, sabe? Pelo menos pra mim, assim. Porque eu tava com um monte de receio, um monte de coisa, assim. Falar, acho que é melhor procurar um apartamento ou uma casa em condomínio, sei lá, né? Coisas do Brasil, né, gente, que a gente vem na cabeça. Mas a acolhida dela fez total diferença, sabe? Assim, muito, vocês não têm ideia. Bom, eu tô fugindo um pouco do assunto aqui, né, falando desses acontecimentos dos primeiros dias que aconteceu aqui, que a gente teve aqui em casa, mas eu queria dar esses detalhes, porque isso é vida, né, gente, de como foi meu começo aqui. E aí, se eu puder dar um conselho para vocês, procure no Facebook grupos da região que você quer morar. Lá sempre vai ter, você vai ter uma comunidade brasileira grande que pode te ajudar nesse sentido. Depois você tenta entrar nos grupos de WhatsApp da região, né? Que sempre tem. Sempre tem. Tem muitos grupos. É até louco de ver, né? Tanto grupo assim, eu me perco. Sempre tem alguém que conhece alguém que tá precisando alugar, sabe? Sempre tem. Então, agora que eu tô mais ligada nisso, né? Quando a gente tá na situação, a gente vai vendo quantas mensagens eu vejo lá no grupo. Nossa, gente querendo alugar quarto, querendo alugar casa, né? E tudo mais e tal. E é um pouco mais fácil, né? Para poder alugar. Se você não conseguir alugar do Brasil, né? Nesse sentido, e outra, eu acho que tem que vir olhar a casa, ver se não tem barata, ver se não tem sujeira, ver se não tem cheiro, tudo isso e tal. Eu vim na sorte, graças a Deus. Aqui tava tudo ok, o que precisou arrumar, ainda tem coisas para arrumar, a dona da casa tá arrumando, ela é uma graça, uma fofa. Inclusive, eu vou colocar o telefone dela aqui, eu pedi para ela, perguntei se eu podia colocar, né, para ajudar as pessoas que estão vindo, tudo, ela me autorizou. Ela é corretora, nem sempre ela vai conseguir alugar alguma casa, mas às vezes ela tem uma, por exemplo, agora mesmo ela tem uma dela que tá disponível para alugar em outro lugar. E às vezes ela conhece alguém, ou pode ajudar, enfim. Ou para quem esteja interessado em comprar também uma casa aqui na Carolina do Norte, né? Eu acho que é interessante, pode procurá-la para tirar informações, dúvidas, enfim. E de repente até conseguir comprar uma casa aqui com ela. Agora, se vocês não conseguirem fazer isso do Brasil, o jeito é realmente ficar na Airbnb, vir procurar os offices, né? Direto ir lá. De repente consegue alugar, uma amiga minha conseguiu alugar com imposto de renda do Brasil, mostrou imposto de renda, porque a gente não tem credit score, né, gente? A gente não existe aqui ainda, né? Caso você venha aí com EB2NW, tudo, coloque na cabeça que você está recomeçando do zero, você não tem credit score, você é praticamente um adolescente aqui, começando a vida, tirar habilitação, sabe aquelas coisas de adolescente? É isso que acontece com a gente, tá? Bom, essas foram as dicas. Se caso você esteja começando o EB2NW e você vai de repente fazer sozinho ou até mesmo fazer com advogado, eu quero
compartilhar uma empresa que faz Business Plan, Professional Plan. Vocês vão ter descontos falando que veio aqui do canal. É só mencionar a Sami na América e o desconto já vai ser aplicado para vocês. Eu tenho uma parceria com a Journey e é uma ótima empresa. Foi a empresa que fez o meu processo, né? Ajudou a fazer o meu projeto aqui para os Estados Unidos. Então, o meu não, né? O nosso, do meu marido, na verdade. Ele que tá lá se matando fazendo, já colocando a mão na massa para aplicar. Vou deixar o link aqui para vocês, tá? Para quem tiver interesse. Eu espero ter ajudado vocês, compartilhando a minha história, compartilhando a minha experiência aqui, de como eu aluguei a minha casa aqui nos Estados Unidos, minha primeira casa, né? Primeira casa a gente nunca vai esquecer, né? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!